formal, de certa forma, mas muito mais uma reflexão sobre as estruturas da produtividade do poder. Então, o poder produz, através de estruturas disciplinares, é capaz de produzir uma certa ideia de vida que vai ter forte circulação social e forte conotação política. Agora, a maneira com que eu vejo essa passagem do planejamento político, o Foucault provavelmente. E aí, poderia discutir esse respeito, eu tenderia a ver da seguinte forma. Quer dizer, mesmo que as estruturas do biopoder elas sejam analisadas a partir da sua produtividade, há algo que é fundamental, que é do Foucault, e que ele tem como responder desde há muito tempo, que é mais ou menos o seguinte: como é que eu dou conta da natureza do desconforto dos sujeitos em relação às estruturas normativas do poder. É um problema muito semelhante a um outro problema que tem nas palavras das coisas, que é mais ou menos o seguinte: eu tenho as epistemes, as estruturas gerais de saber próprias das epistemes. Só que toda episteme produz um contradiscurso, que é esse espaço no interior do qual experiências que a episteme não pode mais tematizar encontram-se alojadas. Por exemplo, é impossível pensar a episteme moderna sem a criação desse regime do discurso que, para o Foucault, é eminentemente moderno, não existe em nenhum outro lugar, que é a literatura. Essa ideia de que a literatura vai constituir uma espécie de contradiscurso, porque ela guarda uma certa capacidade, não só da linguagem voltar-se com relação à mesma, mas dela ter uma produtividade outra, que é a produtividade própria da episteme. Quer dizer, daí porque ele vai insistir nessa ideia de que não é por outra razão que a literatura de vanguarda ela vai se aproximando desses discursos calados pelo advento da episteme moderna, como, por exemplo, a experiência prática da loucura. Me parece que a mesma coisa que acontece na arqueologia do saber precisa acontecer na genealogia do poder. Ou seja, eu tenho uma estrutura própria do biopoder, que é própria da modernidade, mas existe, é necessário entender como é que se produz uma espécie de contradiscurso desse poder. Quer dizer, esse contradiscurso que no momento foi a literatura, e que aos poucos vai sendo essa transformação da crítica, essa ideia de que existe no interior do projeto da modernidade uma crítica que se volta como construção de si, potencialidade da construção de si, e que não por acaso encontra uma figura privilegiada no escritor moderno por excelência, que é o Baudelaire, aquele famoso texto que é o esclarecimento, onde Foucault vai aproximando, né, a noção de crítica, da noção de produção de si, né, própria da estética moderna. Né. Veja, parece que isso, de uma forma ou de outra, vai constituir um espaço, que é o espaço de um contradiscurso às estruturas do biopoder. Agora, é claro que esse contradiscurso não é completamente autônomo em relação ao biopoder, mas a maneira como Foucault vai dizer qual é o problema na estrutura moderna do biopoder é que a produtividade do poder, ela se configurou em uma estrutura normativa muito rígida, uma rigidez normativa, que está muito clara, por exemplo, da maneira então, com que as prisões, com que os hospitais, com que as escolas vão sendo construídas em sua estrutura disciplinar. Quer dizer, me lembra muito essa ideia, me lembro que é um pouco como se a flexibilidade da vida precisasse ser renovada. E aí entra a discussão sobre do Agamben, que era mais interessante ainda. Ela vai dizer mais ou menos o seguinte: não, mas tem uma modificação na estrutura contemporânea do biopoder, que já não é mais exatamente a estrutura moderna do biopoder. Quando ele insiste nessa discussão entre poder disciplinar e poder soberano, que os dois estão sempre juntos, né? Não é como o Foucault pensava, que existe um momento do poder soberano, e depois ele decai, você tem então um momento da estrutura das sociedades disciplinares. Quando o Agamben ele abandona essa dicotomia, me parece que é muito para dizer o que esse abandono nos mostra. E se a soberania é essa capacidade que
o poder tem de, ao mesmo tempo, estar dentro e fora da lei, ou seja, essa capacidade que ele tem de produzir uma zona de harmonia. Então, a grande caracterização do poder atual não é mais a gestão dos corpos a partir de uma normatividade fixa e estrita, própria das estruturas disciplinares, mas é uma gestão da harmonia. Uma gestão da harmonia onde a normatividade ela perde força, porque a todo momento ela é colocada em questão. Mas exatamente essa situação, a gente vai, nossos processos de socialização são processos de socialização em direção à harmonia, são processos de gestão da harmonia, né? E isso me parece que não aparece no Foucault. Essa é a grande contribuição do Agamben, talvez, em torno dessa discussão, que coloca aí uma discussão muito mais interessante, que é, então, dado isso, como é que nós podemos descrever o sofrimento desses sujeitos contemporâneos que sofrem por não suportar a harmonia? Ou seja, nós podemos, dentro das estruturas clássicas da crítica do poder da filosofia francesa contemporânea, nós havíamos aprendido essa ideia de que os sujeitos sofrem porque eles não suportam a determinação estrita e disciplinar dos aparelhos ideológicos do Estado, da estrutura normativa do eu, e por aí vai. Ou seja, então, um sofrimento de determinação, radicalmente determinados. Agora, como se o Agamben desse uma volta um pouco, um parafuso e dissesse, não, mas na contemporaneidade, o sofrimento vem do fato de que há um certo modo de gestão da harmonia que nos faz sofrer. E aí tem toda uma discussão que me parece interessante de ser recuperada. Saio daqui grávida de reflexões. Acho que as discussões que nós tivemos aqui vão nos auxiliar imensamente na condução dos nossos trabalhos de pesquisa. Saio cheio de ideias, espero que vocês também. E até o ano que vem, no terceiro colóquio de biopolítica. Muito obrigada.